Oi, gente, obrigada por estar aqui de novo. É uma honra ter vocês aqui. E hoje eu tenho a Thaís Pacheco. Ela é uma bióloga formada em diversas abordagens holísticas, como óleo essencial, registros acásticos, cone hindu, cromoterapia, florais e tantos outros, né? Ela é amante das aves e a mãe da folia, que a gente vê sempre por aí, e é terapeuta há mais de 10 anos. Possui muitos cursos completos em formação de cristais, cristalterapia online e presencial, com mais de 500 alunos formados. Hoje ela vem nos ensinar o básico desse assunto tão profundo de como os cristais podem nos ajudar nas nossas vidas. Obrigada, Thaís, por estar aqui. Obrigada pelo seu tempo. É uma honra estar aqui ajudando, né? Sempre compartilhando conhecimento, né? Faz parte da minha missão. E aquela coisa, né? Se deixar, eu estou sempre falando, trocando ideias, trocando conhecimentos, né? Maravilhoso. É, conta pra gente um pouco, né, do como os cristais, como que você chegou nos cristais, né, e como que eles podem nos ajudar, como que os cristais funcionam. Então, desde criança, eu sempre fui apaixonada por pedrinhas coloridas, cristais. Então, por onde eu andava, eu catava pedrinhas, e mesmo sem saber o que eles faziam, ou às vezes eu ganhava um pingentinho de alguma coisa, assim, de alguma forma intuitiva, eu sabia para que eles serviam, como que eles podiam me ajudar, mesmo criança, né? E a partir daí é uma paixão, né? A gente vai desenvolvendo, vai criando um relacionamento e acaba estudando um pouquinho mais e interagindo, né? Uhum. Vamos falar um pouquinho de como que eles ajudam a gente nesse momento. Todo cristal, independente se é um quartzo ou um outro material colorido de alguma forma, ele tem uma estrutura geométrica dentro que faz a cristalização. E essa estrutura é um dos pontos que vem nos ajudar, porque conforme a cristalização, a estrutura do cristal, ele nos ajuda de alguma forma dentro do nosso processo, dentro do nosso equilíbrio. A composição química dele também, se ele tem ferro, por exemplo, ele é mais aterrador, ele ajuda na circulação. Se ele tem um manganês, ele, por exemplo, ajuda mais na questão do emocional. Se ele tem cálcio, ele ajuda na estruturação. Então, todos esses elementos, eles vão se compor dentro de uma peça para que a gente possa estar utilizando isso a nosso favor. Então, juntando a estrutura, juntando a composição química, de repente, juntando o formato que ele está. Então, tudo isso vai compondo uma frequência que ele vem nos ajudar no nosso campo. Uhum. De uma forma geral, o cristal é assim, ele fica, quando você utiliza, por exemplo, um pingente ou uma peça assim na minha mesa, ou uma peça no meu bolso para dormir, ele fica pulsando ali uma frequência e nos convida a gente a lembrar de uma característica que a gente tem. Porque a gente nasceu perfeito, veio perfeito, e aí, dentro do dia a dia, nossa correria, do estresse, das dificuldades, das limitações, dos conceitos que a gente tem de limitações, nós vamos criando barreiras e vamos criando formas de que a gente não consegue se expressar, não consegue realmente executar aquilo que a gente precisa. Então, o cristal fica ali, pulsando na gente, olha, lembra disso, lembra que você tem isso, lembra que você já foi assim. Então, ele vem trazer, ele acorda esse padrão, essa memória no nosso campo. Então, é Uhum. dessa forma que eles atuam. E aí a gente percebe isso como uma intuição, um pensamento. É Como como se a que. gente vai começando a ter, assim, de repente você está usando um cristal e você vai começar, nossa, isso podia ser assim, nossa. É como se você fosse tendo insights e caindo fichas no Aham. seu campo. Isso tratando do ponto mental, do ponto emocional. Uhum. No ponto físico, ele já atua mais direto, como alívio de dores, como melhora na circulação, ou ajudar a baixar um pouco a pressão. Então, eles já tem aí uma ação mais direta, né, que você percebe num prazo mais curto. Ai, maravilhoso. E
Existe alguma contraindicação? Existe alguma questão que a gente fala, olha, esse de jeito nenhum? Eu diria assim, não é uma contraindicação, mas são cuidados. Uhum. Por exemplo, você tem materiais que são tóxicos, então você tem que tomar muito cuidado na hora de colocar em contato com a pele. Por exemplo, pirita é um material assim que ele é à base de enxofre, Uhum. sulfur, né? Então, se ele entrar muito em contato, isso, você pegar um pouquinho na mão assim, não tem problema. Eu manipular ou eu colocar, segurar um pouquinho, ter alguma coisa assim. Mas se você tiver suada, ou você usar um pingente que fica em contato com a pele o dia inteiro, ele pode ir reagindo com o nosso suor e aí ele pode liberar elementos que são tóxicos. Uhum. E como que é isso? De repente, eu vou demorar a ter uma reação e, de repente, você, em 5 minutos, pode ter uma reação. Então, existem alguns materiais que a gente precisa ter cuidado, como a pirita, como alguns materiais com mercúrio e outros alimentos que realmente são tóxicos ou que podem ser radioativos. Mas isso é uma composição muito pequena dentro do reino mineral. Para aqueles que estão buscando as questões mais no dia a dia, eu diria assim, por exemplo, existe muita preparação de elixir. O pessoal tem muito hábito de colocar pedras dentro da água e fazer essa ingestão. E aí sim você pode ter essa coisa do tóxico. Então, Então, só para a gente clarear pro pessoal, porque aqui é uma introdução, né? Eu me é, lembro da primeira vez que eu ouvi essa palavra elixir, eu achei ela tão, assim, tão chique, tão misteriosa. Conta é. pra gente o que que é o elixir. O elixir é uma água imantada com uma frequência de um cristal, tá? Então, o que eu recomendo normalmente fazer? Vocês têm um copo de água e vocês colocam o cristal assim por fora, Uhum. porque aí vocês não vão ter esse risco. Então, deixam, pode ter alguns ou por em cima. Existem garrafas tipo decanter, que ela já vem com uma bolha aqui dentro. Existem garrafinhas de água hoje, que a gente pode colocar o cristal dentro, aquelas que a bolha é fechada, então você só tem a frequência, eu considero melhor do que aquelas que são vazadas. Uhum. Os quartos, de uma maneira geral, eles acabam não tendo problema, mas às vezes você tem um quartzo com uma incrustação de um outro mineral, e aí pode se tornar tóxico. Uhum. Agora, a outra recomendação de cuidado seria com grávidas, Uhum. tá? Porque o que que acontece? O feto ele é muito sensível. Então, de repente, com grávidas, eu uso o cristal aqui no coronário, vem até o cardíaco, depois dos joelhos para baixo, tá? Ah, E eu vou testando como que o feto reage, se eu colocar alguns cristais assim na barriga, porque às vezes ele se assusta com a energia e ele cria assim, dá uma energia de sufocamento na mãe. Então, você vai testando aos poucos conforme essa reação, uhum. tá? Normalmente, uma raulita, um quartzo rosa, não vai dar uma reação grande, mas você pode ter essa outra frequência aí agindo. Muito interessante, Thaís. E é importante ressaltar isso, né? Buscar profissionais que estão realmente, né? Porque cristal é algo que é relativamente fácil de se encontrar, né? Eu tenho conhecidas que falam das pedrinhas coloridas que a gente não sabe para que serve, mas não é porque você não conhece que elas não vão atuar em você, né? Então é muito Uhum, importante ser orientado por pessoas e profissionais, né, capacitados que sabem o que estão fazendo, né? isso. E uma questão, antes da gente entrar um pouquinho nas propriedades e como utilizar, também é importante que a gente mantenha o nosso cristal limpo, Hum. porque ele vai, na verdade, como que ele atua? Ele fica ali, como eu falei, ele fica pulsando, lembrando a gente daquela propriedade, daquilo que a gente tem ali para fazer, mas ele troca uma frequência energética conosco. Então, ele abaixa um pouquinho a nossa frequência para ele elevar a frequência dele, ele abaixa a frequência dele, para que ele possa trazer a gente um pouquinho para cima. Então, o cristal ele vai se carregando e ele precisa fazer uma limpeza. Vamos dar uma parada e voltar aqui, tá? Então, como que ele atua?
Então, o cristal ele vai trocando frequências com a gente. Então, ele pulsa, ele libera a frequência dele, aquilo que ele falei, que ele fica tocando a gente, falando, olha, precisa lembrar disso, para que a gente consiga elevar a nossa frequência e achar esse padrão, essa memória. E com isso, ele acaba pegando algumas frequências nossas. Então, a gente precisa estar limpando constantemente esse cristal, tá? E como que eu faço isso? A gente pode colocar em água corrente, a gente pode colocar sobre uma placa de selenita, a gente pode defumar o nosso cristal, tá? Só toma cuidado que nem todos os cristais podem ir na água, por exemplo, a pirita não é um cristal que não pode ir na água, então alguns são delicados, eles dissolvem, a própria selenita não pode ir na água, então a gente tem que ir mantendo essa limpeza frequente para que ele possa estar tendo ação sobre o nosso campo direto. Conta pra gente um pouquinho como que funciona é, o atendimento, né? Eu vou sentir, eu sinto que, né, não quero, eu preciso falar muito, eu não preciso falar. Uma grande questão que eu observo, né, é com as pessoas que não, que têm uma resistência, né, em uma terapia, mesmo a terapia convencional, é a questão do se expor, do falar, do não estar pronto para dividir, né? E aí eu fico pensando, eu preciso ficar falando e explicando muito para você, né, minha terapeuta, ou eu só posso falar, eu tô com um problema na família que para mim tá muito difícil. Olha, existem dois caminhos que a gente pode tomar, tá? Um caminho é a pessoa contar para a gente um pouquinho sobre o que está passando com ela, o quanto ela vai expor, vai muito da confiança dela, tá? Para estar se expondo, tá realmente entregando aquilo. De qualquer forma, por exemplo, no meu caso, eu tenho muita intuição, tenho meus guias que me auxiliam e eles já vão costurando um pouquinho da história para mim. Então, por exemplo, nesse caso, se a pessoa não quer expor muito alguma coisa, eu posso fazer um alinhamento dos chakras, porque quando a gente está com os chakras desalinhados, a gente fica mais confuso, é mais difícil achar o caminho. Então, é um bom caminho você já começar com alinhamento de chakras, ok? Quanto mais a pessoa te contar, mais específico você vai fazer ser. Agora, vamos supor que a pessoa não queira se expor de jeito nenhum. Então, existe uma outra abordagem que pode ser feita. Então, você coloca ali para a pessoa, dispõe vários cristais na mesa para ela e pede para que ela escolha esses cristais, quais ela sente afinidade, quais ela sente assim que ela está precisando naquele momento, o que chama atenção para ela. E pede para ela colocar ali e dispondo na mesa de uma outra forma. Então ela tira ali, você tem vários num canto e você tem um espaço onde ela pode colocar esses cristais. E aí ela vai colocando os cristais, aquilo que chama ela, a quantidade que ela quiser. Se ela quiser pegar um cristal, tudo bem. Se ela quiser pegar 15 cristais, está tudo bem, tá? E aí ela coloca em cima daqueles cristais que ela escolheu, você já consegue ter uma noção do que ela está passando, do que tipo de energia ela está precisando. E aí você utiliza esses cristais nela, que ela escolheu. E você pode, daí, de alguma forma, complementar com algum outro cristal que você sinta. Maravilhoso. É um primeiro passo que vai abrir, né? Uhum. Esse espaço para o tratamento. Olha que forma. É o que me encanta no terapia holística, é isso, né? A amorosidade, o respeito com o processo de cada um. Muito bom. E aí, só para dar uma clareada, né? Eu acho que você já começou a explicar bem, já dá para dar uma ideia, mas conta que é essa intenção, né? Para quem está aqui, geralmente está assim, como que é isso, né? Como que isso funciona? Então, conta pra gente como que funciona o atendimento. A pessoa te liga, entra em contato com você, tem que ser online, pode ser presencial. Como que funciona? A dinâmica de um atendimento, ela é deitada, ela é em pé, ela tem que estar disponível. Então, para um atendimento com cristais, tanto faz se ele é online ou se ele é presencial. Tá? É possível fazer, as dinâmicas são um pouquinho diferentes, mas as duas são possíveis.
Então, você conversa com a pessoa primeiro, pede para ela expor, ou se ela não quiser expor nada, ok, você faz aquela outra forma que eu falei. E aí, você acaba pedindo para a pessoa, por exemplo, se é no presencial, que ela vá para a maca, e você coloca os cristais na maca, seja os que você sentiu, seja o que ela escolheu, ou pode ser uma combinação das duas coisas, coloca sobre a pessoa, vai trabalhando também com pêndulos, que eles vão ajudando a organizar e limpar os chakras, isso no presencial, tá? Agora, e aí eu posso estar combinando com aromaterapia e com outras técnicas junto. Agora, no online, normalmente, ou eu crio uma grade de pedras aqui, de cristais na minha frente, ou eu utilizo alguns testemunhos que eu coloco os cristais em volta desses testemunhos, e aí a gente vai criando essa energia no campo da pessoa, ou mesmo criando uma grade sobre uma tábua, ou um outro material que você tem ali. E com isso você vai trabalhando o campo da pessoa, tá? Normalmente, eu sempre recomendo, assim, dependendo do caso, que a pessoa continue a utilizar algum determinado cristal no dia a dia, porque você fez uma harmonização ali no campo da pessoa, trouxe, fez uma limpeza, uma clareza mental, mas ela precisa de um apoio no dia a dia, para não ficar só aquele ponto. Então, ou às vezes eu falo um cristal, um floral, um óleo essencial, ou a combinação desses elementos para o dia a dia. Só para traduzir, né, para as pessoas no que não são da nossa área, conta para o que é testemunho. O testemunho seria uma representação da pessoa. Então, no caso, por exemplo, eu pego uma figura humana e intenciono que essa figura humana representa a pessoa X naquele momento. Ou pode ser uma foto da pessoa, ou pode ser o nome com data de nascimento da pessoa, que é uma forma de eu direcionar essa energia para aquela pessoa. É uma coisa muito importante: se a pessoa não quer ser tratada, eu não trato. Eu só entro no campo da energia com autorização da pessoa. Uhum, então não tem Tá? dessa de mandar tratar marido, porque De tratar marido, tratar filho. amigas. Eu posso até orientar: olha, você, como mãe, pode tratar seu filho, a não ser que seja uma criança pequena, ou uma pessoa que está muito, uma pessoa idosa que está muito acamada, e sempre mandando o que for melhor, com a permissão do eu superior da pessoa, ou uma pessoa que está em coma, por exemplo, aí é um outro caso. Mas tem assim, porque eu preciso que o meu marido mude essa atitude dele. Na verdade, a pessoa tem que mudar a atitude dela. Uhum, é uma É, dinâmica, né? é uma dinâmica. Então, quando você muda a sua frequência, muda a sua atitude, a outra também muda. Exatamente. Então, assim, tem aquela coisa da sua conta, né? Você tem que pagar primeiro a sua conta para que o outro pague a dele também. Verdade. Thaís, e como que, como que os cursos podem nos ajudar? Porque, né, eu sou aluna, eu sei, mas eu queria que você pudesse dizer assim, para quem são os cursos que você planeja, é, e como que eles podem ajudar, ou é só para terapeuta, como quem são os candidatos para serem seus alunos? Vamos um passo primeiro antes. Tá. Uma pessoa que, por exemplo, não tem curso nenhum, mas quer começar a testar os cristais. Então, ela pode ir numa banca de cristais, ou numa loja, ou mesmo se ela tem algumas coisas, ou mesmo no online, e sentir qual é o cristal que está chamando para ela. Qual é aquele cristal que, de repente, ela olha, nossa, eu preciso disso. Ou ela passa a mão, se for no físico, sobre os cristais e vê qual chama mais atenção, ou qual é aquele que brilha para ela. Então, esse é o primeiro ponto para ela conhecer aquilo que ela está sentindo necessidade, ok? E a partir daí ela vai usando aquilo para se trabalhar. Uhum. O estudo dos cristais, ele vem para te dar mais uma base do que mais aquele cristal pode fazer, porque existem inúmeras frequências que o cristal pode trabalhar. Então, ele vai te trazendo conhecimento do como você pode utilizar melhor aquilo. É num ambiente, é num determinado chakra, é numa determinada forma de uso. Então, ele vem trazer esse conhecimento.
Então, existem cursos que são cursos mais rápidos, que eles são mais introdutórios. Eu até tenho algumas aulas livres no meu YouTube, e e aí você tem um conhecimento básico sobre alguns cristais. Se você quer aprender mais, começar a utilizar isso com mais propriedade, seja no seu ambiente de trabalho, na sua casa, ou com seus familiares, aí eu recomendo realmente estudar um pouco mais, para que você tenha mais propriedades, mais conhecimento. Então, existem vários níveis de curso, tanto aqueles que são para pessoas que não sabem absolutamente nada, e a gente vai falar de todo do básico mesmo, aqueles que são um pouco mais complexos, onde a gente vai fazendo toda uma jornada sobre vários cristais. E aí a pessoa acaba tendo um repertório bem grande para poder utilizar de ferramentas. Muito bom, muito obrigada, Thaís. Você comentou que você queria fazer uma meditação como um presente. Eu te agradeço muito, porque eu sei que são presentes muito especiais. É, e você quer falar um pouco do que Sim, é, qual que é a eu queria só dar proposta? umas dicas primeiro para as pessoas do que elas podem usar no dia a dia. Ah, Assim, maravilhoso, maravilhoso. algumas pequenas dicas, né? Eu gosto muito de ter pirita, como eu falei, na minha mesa de trabalho, porque ela ajuda a criar, a trazer mais processos, a ancorar novos processos, a novas ideias, a criatividade. Eu gosto muito da sodalita. Ela é uma estruturadora, uma organizadora mental. Então, você pode usar assim como um pingente, pode usar no bolso da calça, pode usar de outras formas na mesa de trabalho. Turmalinas negras são excelentes pedras para proteção. Para usar no bolso da calça, você pode ter pecinhas assim pequenininhas, tá? Gente, eu recomendo vocês usarem essas pedras no bolso, sempre em saquinhos de paninho, porque senão elas acabam furando, né? Podem furar o nosso bolso da calça. Gosto muito de olho de tigre. Eu sempre recomendo olho de tigre, assim, você pega 3 pecinhas pequenas, coloca na coluna, sabe aquele dia que você está bem cansado, bem desgastado, está precisando de energia, que você está pó? 3 olhos de tigre ao longo da coluna, deita em cima e relaxa. Às vezes você vai até apagar ali por uns 10 minutos, mas te dá uma energia nova. Para esses dias que você também está muito cansado, deita um pouco, coloca água marinha aqui, de preferência uma em cada pálpebra. Isso aí vai te aliviar muito o cansaço mental. Então, são coisas pequenas que você pode trazer no dia a dia, Maravilhoso, obrigada. tá? Então, vamos trabalhar com esse quartzo, tá? Então, o que eu recomendo? Então, primeiro a gente olha a peça, se conecta, e isso vocês podem fazer também na hora de comprar os cristais. Então, a gente se conecta com a peça, e essa aqui é uma peça bem especial, é um quartzo, ele vem várias estruturas gravadas. Eu gosto muito desses que vem, estão vendo que ele não é aquele lisinho, é aquele bruto, ele tem várias estruturas. Então, quanto mais bruto, mais assim, rústico, eu particularmente gosto mais. Mas aí é muito de cada pessoa. E aí a gente se conecta com ele, ele tem um arco-írisinho aqui dentro também. Arco-íris são excelentes para trazer alegria, trazer felicidade, leveza. Então, a gente se conecta com a imagem do cristal, pode ser na tela, pode ser pegar na mão mesmo, né? E uma coisa que a gente pode fazer muito é assim, imagina você mergulhando dentro desse cristal e perguntando para ele: como você pode me ajudar no dia de hoje? E perceba, às vezes vão vir palavras, às vezes você vai sentir alguma coisa em algum ponto do seu corpo, então ele está te mostrando como que ele pode ajudar, de repente, se tem algum problema digestivo, algum ponto de alguma memória presa numa parte do corpo, então isso também é bem interessante. Então, vamos lá, mergulhando no fechando os olhos, respirando profundo.
mergulhando dentro desse cristal. E você pode, nesse momento, explorar, andando por dentro dos cristais, sentindo as texturas, sentindo os veios. Cada um que estiver meditando com esse cristal, seja agora, ou seja depois, no momento que estiver assistindo esse vídeo, não importa, porque todos vão voltar para o momento atual. E vamos achar um ponto onde a gente consegue se conectar com esse cristal, sentar calmamente dentro dele. Alguns vão ver que de repente tem cadeiras, outro tem estruturas dentro do cristal que te chamam. Não importa. Sinta-se dentro desse cristal e sente aonde você se sentir mais confortável. Permita ao cristal, neste momento, que esteja emitindo frequências para o seu campo. Tudo que for para o seu bem maior e permanente, tudo que for para a sua harmonização do campo, que este cristal possa estar emitindo. Alguns podem perceber como frequências de ondas, outros podem perceber frequências coloridas, alguns podem perceber sons, cheiros. Se abra o seu campo do sentir. Comece a perceber como você se sente, como sua energia se sente. Neste momento, você também pode fazer perguntas para o cristal. Qual a melhor forma de fazer isso? Ou como, se existe alguma orientação para uma determinada questão que você está precisando. Enquanto você se harmoniza, você utiliza também a energia do cristal para se conectar com a sua consciência, com o seu eu superior, para buscar essas energias, essas formas de orientação. É a hora que todo mundo se sentir pronto. Agradece ao cristal pelas frequências recebidas, pela harmonização. E vamos voltando no 3, no 2, no 1, abrindo os olhos. Então, são formas muito fáceis e práticas da gente poder estar entrando, realmente estar no cristal, estar dentro dele e permitir que ele trabalhe o nosso campo da melhor forma possível. Mas para isso, o nosso cristal também tem que estar limpo, né? Porque senão ele vai estar vibrando as frequências, assim, todo dia eu medito, de repente utilizo de alguma forma para limpeza, ele vai se sobrecarregando. Então, dá uma limpadinha no seu cristal, deixa ele tomar um solzinho, e tá tudo certo. Maravilhoso. Nossa, que experiência gostosa, Thaís. Obrigada. E aí é a última questão que eu acho que é bacana trazer, assim, quando a gente tem uma mãozinha cheia de cristal, é fácil da gente pensar, né? Ah, toda semana eu vou pegar, vou colocar. Mas, assim, o cristal é uma coisa que a gente vai começando com 1, 2, 3. Quando você vê, tem cristal espalhado pela casa toda. Dá para ver por ali, né? Eu também, os meus estão tudo pela casa toda. Você falou da defumação, né? Que não serve o incenso, né? Isso a gente tem que pegar. Não, normalmente um palo santo ou aqueles incensos mais fortes, mais grossos.
E aí eu com posso andar incensos pela naturais de casa erva. e ir passando, né, aquela defumação em Isso. todos os cristais. Maravilhoso. Para não parecer que a gente tem que tirar tudo do lugar todos os dias, toda Não, não semana. tem necessidade. A gente pode fazer essas defumações e passando em volta do cristal, é bem tranquilo. Agora, uma coisa muito importante, gente, não é para comprar cristal e deixar ele escondido no canto, no fundo da gaveta. Você tem que usar o cristal, porque isso é um presente da natureza, teve todo um processo de extração, ali todo um caminho que ele fez ali para chegar. Então, não é para a gente encher os cristais e deixar eles ali no canto. Então, vá utilizando, vá trabalhando com eles no seu dia a dia, com você, de repente com os familiares, deixe no ambiente para trabalhar. Eu gosto muito de colocar assim na sala de estar ou nas mesinhas de canto do lado do sofá, num centro de mesa, na própria cozinha, gente. Ele traz assim criatividade, ajuda a gente a às vezes nem sempre é uma coisa tão gostosa, né, de cozinhar, aquela, nem todo mundo tem esse prazer tão grande. Então, de repente, um quartzo rosa na cozinha, uma sodalita, vai te ajudar ali na sua criatividade, no seu prazer ali de estar naquele momento. Então, espalhe ele pela casa, vai utilizando realmente, não deixe ele guardado no fundo da gaveta. Exatamente. Thaís, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua doação. Eu tenho certeza que tem muitas dúvidas que já foram respondidas. Eu vou deixar o seu site, porque a Thaís também tem um canal do YouTube muito completo, o Instagram muito cheio de informações bacanas, e também é uma forma de entrar em contato com você, né? Que é uma ótima oportunidade de começar aí esse processo de autoconhecimento, de liberação, né, dessas dificuldades que a gente tem no dia a dia, na história da gente. Muito Muito obrigada. gratidão, muito obrigada pelo espaço aí para divulgar.